Fala galera, vamos lá para mais um vídeo. E dessa vez, gente, estou aqui trazendo um vídeo, né, da nova versão aí que saiu no Whartune chinês, beleza? E que provavelmente tudo que sai no chinês, uma hora ou outra, vem também para o Whartune Ultra BR, beleza? Então vamos conferir aqui algumas coisas. Tem bastante coisa, mas para mim coisas não tão relevantes. Até porque tem sistemas aqui que já pra mim já era pra ter vindo e não veio até agora. Enfim, né? Vamos começar aqui. Novo sistema, habilidade de casamento. Aqui, gente, é um sistema de outro sistema que no caso não tem no Whartune Ultra ainda. Que é o sistema de casamento. Eu fiz um vídeo, né, mostrando quando chegou o casamento aqui no chinês. E aí agora, no caso, eles vão implementar um novo sistema no casamento, beleza? Que no caso aqui vai ser as habilidades que não tinha. Então aqui fala, né, que vai ter desenvolvimento de habilidade, vai consumir aqui itens coração eterno para aumentar o nível da aliança, né, e tal. Que para quem joga Legend, né, de PC, sabe como que vai ser praticamente a mesma coisa, o mesmo item, beleza? Então tá aqui, ó, uma tela em chinês, tá? Essa habilidade aqui em específico, que está aqui na print, é aquela velha habilidade. Se você usar durante a luta, ela vai curar o seu aliado. E passivamente, se seu aliado morrer, ele volta à vida. É passiva, tá? Morreu, volta. Isso aqui é legal porque dá uma dinâmica diferente no jogo. Ainda mais quando o jogo, dependendo também da faixa de poder, a luta é muito rápida, né? Então, dá uma dinâmica diferente. Beleza? Aí aqui eles mostram, né, onde que vai ficar, ó, a habilidade. Fica aqui em cima do talento, tá? Para poder utilizar. Beleza? Aí aqui tá mostrando a interface, né? E tá dizendo que para entrar na interface de você upar aqui, vai ficar junto com as habilidades, tá? Com as skills. Então lá naquela telinha lá que fica as skills, reino, talento, vai ficar lá, tá? Junto com as skills, ó. Aqui tá uma imagem, o item é o coração eterno, que é um item já antigo no Legend, né? Aí tá aqui a barrinha para upar o nível. Aí, por exemplo, aqui, ó, tá nível 6 e a skill tá nível 6, né? E se for igual ao Legend, as outras habilidades aqui vão upando, vão liberando em sequência, né? Aí aqui fala que vai ter uma otimização no sistema, né? Sistema de casamento. Uma nova entrada independente de casamento foi adicionado à interface principal do jogo. Adicione uma introdução ao casamento para que os senhores saibam mais sobre o sistema. É uma explicação, né, de como funciona o sistema. Aqui está dizendo o seguinte. Na arena de Silfo, de Pet, né, que a gente faz todo dia, eles colocaram a opção de pular a luta. Isso aqui é muito bom, porque isso aqui é muito chato. Principalmente quando você pega um pet igual o seu. Então, um Apollo contra Apollo, nenhum dá dano em nenhum e a luta demora muito. Então, colocar essa opção aqui de pular vai ser bem-vindo. Tá? Reino secreto, que é o domínio, tá? Colocar a opção de varredura e desafio automático. Varrer. Para o nível que foi concluído, tá? Aqui está dizendo que para o nível que foi concluído, os senhores poderão usar a função de varredura para coletar recompensas com um clique. A varredura é considerada um desafio e consumirá, né, a tentativa que você tem, né? E ao usar a chave secreta, né, aumenta o número de desafio, né, e vai poder também usar a opção de varredura. Tá? Então tá aqui uma imagem ilustrativa, ó. Tem aqui a opção de varrer e como vocês podem ver aqui na imagem, ele já concluiu os 55 e tem a opção de varredura. E pelo que ele fala aqui no texto, gente, só vai ter a opção de varredura se você concluir o piso aqui. Então se o piso vai até o 30 e você, sei lá, tá no 25, pela lógica aqui, pelo que tá escrito, não vai dar pra fazer a varredura. Beleza? Aí tem que usar o pular normal. Certo?
Aí aqui mostra, ó, a telinha que quando você usa a varredura, ele fala piso por piso e o que você ganhou, tá? Aqui, ó, piso por piso. Então, piso 2, ganhou 2 livros. Aí, piso 3, ganhou 2 livros. Aí, piso 5, ganhou 7 livros, tá? E pulou aqui pulou 1 e pulou 4, porque são pisos que dá relíquias, essas coisas. Então, não conta como ganho, né? Desafio automático. Para níveis que não foram completamente concluídos, tá? Então, aqui já é o contrário do varrer. Aqui você pode utilizar se você não concluiu. Os senhores podem verificar a função desafio automático. Após a verificação, o sistema selecionará aleatoriamente a opção opcional para você continuar, para que o desafio automático possa ser concluído ou derrotado. Então, assim, tem lá o pasmar. Assim, pelo que eu entendi, né? Tem um pasmar. Em vez de você ficar clicando manualmente em pasmar, 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 você habilita a opção desafio automático, que o jogo automaticamente vai selecionando as opções para você. Então o próprio jogo vai selecionando, né? Manual. É um automático sem ser a opção de varrer, né? Enfim. Então vai ter aqui embaixo, pelo que tá mostrando aqui, ó. Aí aqui, campo de batalha. Aqui é algo meio polêmico para mim, que tipo, o número de participações diárias no campo de batalha foi alterado de 2 para 1. E as recompensas serão duplicadas. Aumenta as recompensas de liquidação no campo de batalha. Resumindo, hoje em dia, você pode fazer 2 campos de batalhas com ganhos. Se você ganha mais medalha. E se você perde menos medalha. Você ganha menos medalha, no caso. Isso aqui é ruim porque é o seguinte. Você só vai ter um ganho. Beleza que vai ser dobrado. Mas se dobrar a derrota, vai ser meio ruim. Porque às vezes você ganha um e perde outro. Se você perder os dois, aí é igual, né? Se perder os dois. Mas geralmente quando você ganha um e perde outro, é mais vantagem do que quando aqui, no caso, você um ganho só. Se você perder, aí já era. Não vai ter aquele ganho, né? Daquele CB ali legal. Beleza? Título. O layout da interface do título é otimizado. E o efeito de usar o título pode ser visualizado. Eles mudaram aqui o layout do título, né? Os atributos do título são alterados do efeito de uso original para o efeito de ativação. E os atributos de todos os títulos ativados podem ser acumulados. O que ele está dizendo? Se tiver mais de um título que dá atributo, você vai ganhar atributo pela ativação e não por estar usando o título. E se você tiver mais de um título com atributo, vai juntar. Apesar que hoje, no game, os títulos não estão dando atributo, né? Só um ou outro perdido que ninguém tem que dá atributo. Enfim. Espero que aqui eles comecem a colocar atributos no título. Arena única. Que é a arena solo pra gente. Adicionado um botão de atualização. Os lords podem clicar no botão de atualização para atualizar os jogadores atuais. Aqui fala que tem 3 vezes gratuitas. E você pode comprar também. Pode comprar 3 também, tá? É pra arena solo. Vai ter um botão aqui, ó. Esse círculo, essa setinha aqui girando. Pra mudar os oponentes, né? Isso aqui pra mim não muda muita coisa, não. Não é muito relevante, não. Aí aqui tem guerra de guildas. Otimização, né, nas regras de correspondência. Adicionado um mecanismo para a obtenção de pontos pessoais. Lords podem obter pontos pessoais desde que estejam em um cenário de guerra de guilda. Então, o que dá a entender é que pessoas que não estiverem com status de defendendo a torre é para pontuar também. Se isso aqui for verdade, vai ser legal porque dá uma quebrada naquilo que eu falei. Se tem um cara muito forte na outra guilda e ele pega a torre sozinho, se a outra guilda tiver mais gente, dá para dar uma disputa ainda. Porque do jeito que tá hoje, não tem disputa. Se sua guilda tem 50 pessoas e tem 3 no outro lado, que é muito mais forte, acabou, não tem como ganhar. Adicionada uma regra de não recuperação. Em batalhas de guilda, a parte vitoriosa não recuperará seu volume de sangue e a parte perdedora recuperará todo o seu volume de sangue após a ressurreição. Aqui tá um negócio meio estranho.
Porque isso aconteceu na GVG, tá? Quando você ganha de alguém e você ficou com metade da vida, a próxima luta você começa com metade da vida. Então no BR, essa linha aqui já está em vigor, tá? Então é algo que não tinha no China e quando eles né, trouxeram pra gente já botou essas regras aqui já. Otimização no ferreiro, eu não sei que tara esses caras têm no ferreiro. E toda hora fica mudando aqui a interface do ferreiro, sei lá o que, ó. Toda hora eles ficam mexendo aqui na interface. Não sei que tara é essa que ele tem aqui. Aqui tá dizendo que também vão otimizar a interface do calendário, né? Que fala todos os eventos do jogo, ó. Aqui o tempo do jogo é ajustado, né? Aqui tá dizendo que pelo que deu a entender, os eventos vão ter um tempo mudado, né? O tempo mudado das coisas. Tipo aqui, ó. 12 horas vai ser o boss. Não é 12h30, é 12 horas. Aí aqui, ó. 7h30, 19h30, tem outro boss. Que pra gente é 8 horas, né? E no caso 8, 9, 10. Não, é 9 horas. Que começa de 11 horas. Então... mudou aqui o horário, né? De algumas coisas, alguns eventos aqui. Enfim. E aqui tem uma nova função, que é uma função interessante, tá? Atualmente, hoje no Wartune, gente, só tem até gema nível 8. Não é muito relevante, porque eu acho que quase ninguém tem full nível 8, né? Mas agora eles vão liberar as sínteses de gema nível 9 e 10, tá? Então, futuramente aí pro Wartune da gente também vai estar chegando isso aí. Guarda do destino. Esse sistema aqui, pela tradução, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é o sistema de destino, né, da gente, né, que é aquele que você usa aquela pedrinha amarela. Tá falando que vai aumentar o limite de nível, né, para que possa, né, upar mais a conta. Eu acho que é o destino sim também, tá, da gente. E aqui o terceiro tópico, ó, 2 pessoas andam na montaria, né, o que dizer aqui. E se a montaria que você tiver for uma montaria dupla, dá para convidar alguém para andar na montaria junto, tá? Aí aqui fala que voltou o cenário, né, do mapa. E aqui tá melhorias em geral. Vamos ler, ó. Aumento da exibição de tempo offline do amigo. Otimização do layout e das interfaces relacionadas à cópia. A cópia eu não sei o que é agora. Não lembro muito bem. O limite diário de compra de energia e pedra rúnica foi cancelado. Você pode comprar então infinito agora. Otimização de classificação de tarefas da barra de tarefa. Não entendi muito bem. Um novo botão de visão geral de atributos para montaria foi adicionado. Eles não mostraram aqui como que vai ser. O tempo de coleta de espíritos heróicos na ilha foi reduzido em 50%. Isso aqui vai ser interessante, tá? Que no caso vai coletar mais rápido, né? Vai fazer mais rápido. É aquelas coletas que quando não tem evento, né? Otimização na interface da guilda. Vai mudar a interface da guilda. Depois eu vejo como que vai ser isso aqui. E novos adereços adicionados na loja, né? Runestone. Fragment Luck Bag. Spirit Stone. Enfim, vai ter uns itens novos aí na loja. É o que quer dizer, beleza? Então, essa aqui é a nova atualização, gente. Eu acho que de principal aqui, né, de mais relevante, é o varrer do domínio, que no caso não muda muita coisa, porque é só uma praticidade. E o sistema de casamento, né? Só que o de casamento aqui, a gente nem tem o primeiro ainda. Quem dirá isso aqui? Talvez quando vir, já vai vir tudo, né? Não sabemos. Mas eu espero que venha tudo. E o que tá faltando aqui, gente, é um PVP de casal, né? Tem isso aqui. Talvez o próximo aí que eles vão fazer é um PVP, né, de casal. Que no Legend hoje em dia é a Batalha de Vênus. É legal porque é um PVP extra, né? Enfim, essa aqui é a atualização do Wartune chinês, beleza? Que futuramente aí vai vir pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e valeu!